pergunta é exatamente assim, o desafio para você realmente sair da sua zona de conforto, porque ali você precisa, né, fazer algo que... Ou você também tem a dança como dom, além... Não tinha. Não. Então, a minha pergunta é essa. Assim, dança de alemão, dança de polonês, é isso aí. Porque não. Essa era a minha pergunta. Um desafio grande. Mas este desafio é um desafio maravilhoso. Você se impor a uma disciplina de estudar e de fazer um negócio o dia inteiro, né? Eu não fazia outra coisa na vida, né? Porque se você não fizer, você passa vergonha e sai logo. E eu, como eu né, gosto de competir bem, falei, não vou sair logo. Quando eu entrei, tinha só pessoal mais jovem, eu falei assim, olha, eu vou para a final. Eu falei brincando. Né? E aí fui. E a disciplina te faz elaborar e trabalhar as necessidades técnicas que nós, como atores, temos no palco. De movimento, de saber, de ritmo e disso, que isso é importantíssimo para a gente. Eu, desde o início de carreira, a gente trabalha com isso, com o corpo, não é, Dan? Então, para mim, foi um desafio. Você não? Não, nessa peça estão tirando o seu couro. O corpo ali, essa peça está trabalhando. Eu comecei a fazer teatro com era a primeira peça, as duas primeiras peças profissionais que eu fiz eram musicais. E a coreógrafa era o Don Quixote. Mânica. O Don Quixote está nelas, a que você fez com o Paulo e com a Bibi? Depois. Era o Homem de la Mancha, né? O Homem de la Mancha, não, mas antes fiz o da Arthur Azevedo, a Capital Federal. Ambas musicais. Então, a gente já aprendia a movimentar. A gente aprende no teatro a movimentar, a fazer dar uma enganada. Mas essa disciplina da dança é uma coisa infernal. O Bruninho sabe o que é disciplina. Disciplina não é problema para você. Não, eu sei. Então, mas eu sei que... Aliás, conta para as pessoas... Desculpa, se quiser falar outra coisa, você fala. Mas é porque eu acho que sempre as pessoas têm curiosidade. A gente não sabe o que é a vida de vocês de verdade, velho. A gente vê o jogo, né? E mesmo assim vai tomar um café durante o jogo, né? Faz coisas, porque o jogo... A disciplina de vocês é impressionante, né? Conta para as pessoas o que é um dia típico da vida de um atleta no seu nível. A gente jogou terça-feira, treinamos no final de semana. As pessoas... Então, o que é um treino? Você começa que horas, termina que horas? Então, a gente começou... No domingo, a gente fez 2 treinos, né? As pessoas andando lá na Lagoa do Taquaral, correndo, e a gente lá treinando. Fizemos 2 treinos, um pela manhã, das 9 às 11, parte física e uma parte pequena técnica. E a gente volta à tarde, de 4 até umas 6h30, que é uma parte um pouco mais coletiva, né? Onde existem um pouco mais do trabalho mesmo de jogo, digamos assim. E quantos dias por semana é isso? Depende de quando você joga, jogos, né? Então, claro. aí segunda-feira, normalmente a gente faz 2 turnos num dia, 1 turno no outro, 2 turnos num dia, 1 turno no outro, para jogar, digamos, né, no final de semana. E Dan, você quando ensaia uma peça, quantas horas você ensaia? Tipo média? 4 ou 5 horas por dia, até ela estrear. Mas a diferença é que depois que estreou, beleza, né? Ele continua treinando e fazendo tudo isso durante o tempo. Você está diminuindo muito a nossa carreira, não é assim. Não, ensaia pouquinho, né, Odilon? Você ensaia durante a temporada? Não, eu não ensaio, mas o trabalho é permanente. Sim, mas é diferente. A energia do caso colocada... deles. Eles trabalham mais do que a gente vamos imagina, muito pouco, mais. Daniel, pelo amor de Deus. Ô, Bruninho, é pior treinar me no convida dia... aqui para me derrubar. É pior treinar... Não, fora você, eu acho. Fala, Bruninho. Não, é pior treinar... Há quantos anos isso? Desculpa. Mais de 20 anos de carreira. E né? quantos meses por ano? Quando eu estava na seleção, você tem 2 semanas de folga. É praticamente ininterrupto, entendeu? Então você tem 2 semanas a 3 semanas de quebra total. Quem joga na seleção. Que é aquela coisa, o corpo quando para, é que nem a gente vai para a academia. Exatamente. Ganhar músculo é fácil, é difícil, mas para perder é rápido. Não, né? Esse foi o período que eu tive férias, né? Então acabou a nossa temporada em maio, eu voltei a treinar no início de... fiquei 2 meses de férias. A volta, ela é difícil, né? É muito difícil. Então, quanto mais você deixa de treinar o teu corpo, mais você perde, né? É impressionante, ainda mais numa certa idade. Então, mas ela é incessante. Uma certa idade, ele está, coitado. Vida de um atleta. Um senhor já. Vai lá, Teco. Ô, Bruninho, é pior treinar no dia seguinte ou depois de uma vitória ou de uma derrota? O que está mais... Você fala, pô, ter treino hoje... Não, a derrota, né? Derrota? Sempre. Perder nunca é bom, né? Tá. Nossa, ela dói. É lógico, você vai com raiva, mas você vai... Putz, o clima não é o mesmo, né? O seu pai foi além de ser um
maravilhoso técnico, foi um grande levantador, né? Levantador da seleção. Quando você começou a jogar vôlei, em algum momento você pensou, cara, eu já estou aqui, pô, na profissão do meu pai e da minha mãe, já vão encher meu saco, melhor pelo menos não ser levantador, para não ficarem me comparando, porque o seu pai, além de tudo, o seu pai entende do negócio, né? E deve ter sido ótimo e péssimo o cara falar, pô, isso aqui não funciona, isso aqui é assim, faz assado, porque era o ofício dele, né? Mas eu, muito cedo, já fiquei melhor que ele. Então, Você é melhor que ele, né? Boa, Bruno. Aí eu tinha que falar, calma aí. Alô, Bernardo? Acho que isso é inegável, né? Você... Olha, ele já Espero tinha que falado... ele não esteja vendo, acho que ele tem treino Não, agora. mas ele então sabe que você jogou mais que ele, joga mais Não, que ele ele. brinca. Não, eu sei. Ele já tinha até se libertado do pai, porque ele ganhou muito mais prêmio que o pai, não foi? Muito. Então o pai já ficou O lá problema pra vai trás. ser se eu quiser ser treinador. Aí vai ser um grande problema, né? Mas você não vai fazer isso. Não, acho que não vou fazer essa besteira, né? Mas vocês fora de quadra, quando se encontram, vocês continuam falando de vôlei ou falando de outros? A gente fala, viu? Também, né? Claro. Fala. Porque pela... A nossa vida não tem jeito, né? Então, fala bastante de vôlei. Mas, assim, eu vou falar uma coisa muito do coração, assim. Até eu chegar na seleção, eu não tinha muito o tamanho do peso deles, assim. Era a minha grande paixão jogar vôlei. Então, assim, eu fiz aquilo ali como uma coisa de criança, de adolescente, aquela coisa genuína mesmo. Cara, eu quero fazer isso na minha vida. Quando você começa a ter noção, quando você chega na seleção, teu pai é o treinador, e aí, né, existem as comparações, existem, né, o lance do relacionamento, e aí o corte de um jogador, talvez em detrimento da, né, aquela toda, e aí começam as polêmicas, né? E aí é quando eu tenho o primeiro, digamos assim, choque de realidade de onde eu estava me metendo, digamos assim. Mas no meu início de carreira, assim, para mim foi muito natural, como eu disse antes, assim, acho que quando você segue algo que você realmente gosta de fazer, as coisas ficam mais simples, assim, acho que você consegue passar, digamos, por cima de certos desafios. Então eu demorei para ter esse choque de realidade, assim. A gente, como brasileiro, a gente torcia para nunca ter tempo técnico no vôlei. Porque a gente falava, cara, olha a bronca que o Bernardinho vai dar nos meninos, né? A gente se solidarizava com vocês, assim, porque era uma bronca. Nas meninas era pior ainda, né? E ele foca, todo mundo foca no levantador ainda, né? O levantador talvez seja o mais cobrado. O mais cobrado, né? Pois é. Ô Bruno, uma coisa que acho que mudou muito nesses últimos anos, os atletas mais jovens, é a questão da saúde mental, né? Que acho que está se discutindo muito, né? Você lançou a tua autobiografia, acho que de certa forma você também fala disso um pouco. Como que foi para você? Como que é isso para você? Porque é uma pressão enorme, você depende do teu corpo, você tem todas essas questões aí familiares que com certeza mexem também. Como foi para você? Bom, eu lancei a biografia esse ano aqui no Brasil, Entre Sombras e Vitórias, né? Inclusive, pessoal, por favor, né? Quem quiser ir. Dá o serviço direitinho. Qual o nome do livro, por favor? Entre Sombras e Vitórias. Entre Sombras e Vitórias. A ideia do livro foi uma ideia, na verdade, na Itália, foi lançado lá, nesses anos que eu joguei lá. Mas eu não tinha essa vontade de lançar um livro, até porque, o que eu vou, né? Será que... Aí eu fui pensando, falei, cara, eu quero realmente passar algo sobre o processo, sobre como eu atravessei todos esses, digamos, esses desafios, né? Porque eu não ia contar sobre minhas vitórias, sobre as glórias e tal. É muito fácil você contar só sobre os bons momentos, né? Mas tiveram muitos outros momentos. E a nossa vida é assim, né? Feita de... É uma montanha-russa, né? Então eu queria realmente contar isso para as pessoas e mostrar, principalmente, essa parte da saúde mental que, para mim, foi fundamental. O trabalho que eu comecei a desenvolver, né, após as Olimpíadas de Londres, eu não sei se vocês lembram, 2012, a gente joga a final contra a Rússia, estava ganhando de 2-0, tivemos 2 gold medal points, né, que é 2 match points para conquistar a medalha de ouro, e a gente acaba perdendo aquela partida 3-2, e ali é como se eu tivesse perdido o chão, né? E quando eu volto para o Brasil, na época não se falava sobre isso, não existia, sei lá, burnout, não tinha uma... Você ia procurar era frescura, sei lá. Não se levava a sério. Não se levava a sério isso. Ainda era um grande tabu, né? E minha empresária na época, meu pai, viram que eu estava no momento, né? Quando eu volto para jogar no Rio, lá na equipe do RJX, a falida equipe do RJX, mas que tá te devendo além dinheiro disso, é essa, né? Tá. E aí que eu percebo que eu tinha perdido realmente o amor pelo que eu fazia por causa de uma derrota que foi, talvez, marcada por toda essa pressão que eu vivia. Eu preciso provar que eu sou, né, merecedor disso, então eu preciso ganhar uma Olimpíada, e você chega tão próximo àquilo, você perde.
E eu não estava pronto para aquela porrada, digamos, né? Para ter perdido o chão como eu perdi. Então, ali eu começo um trabalho em 2013 com meu mentor até hoje, Juliano Milan, e a gente começa um trabalho de ressignificar um pouco tudo, de me conhecer mais e tal. E aí eu falo muito sobre isso no livro, porque eu começo a ver uma outra parte do atleta que a gente nunca tinha reparado na respiração, né? Em parar em certos momentos, respirar, voltar o foco ou a lucidez em certos momentos de dificuldade, de tensão dentro de uma partida. Então, eu começo a entender muitos outros fatores que não só o fator físico, o fator técnico, o fator tático, né, de uma estatística, mas essa parte mental, que ela é tão fundamental quanto, né? Então, eu percebi que eu queria passar essa mensagem através desse livro, né, principalmente sobre isso, e que é uma coisa contínua, porque isso não parou depois que eu... Né, porque a gente perde em Londres e ganha no Rio, 2016. Eu começo esse trabalho, então parece um filme perfeito. Mas não é que para ali, porque os desafios eles continuam, né? A nossa vida ela continua, os obstáculos continuam, as frustrações, as derrotas. Então você precisa continuar trabalhando em relação a isso. Então foi um processo que até hoje eu tento passar, né, para os jovens jogadores das equipes e tal, que se cuidem em relação a isso, que procurem ajuda, que isso é sem dúvida alguma na nossa vida de hoje, nessa loucura aqui, celular, redes sociais e tal, ela é muito necessária. É muito bacana ouvir você falar, uma pena que o bloco vai terminar, porque a gente pode estender esse papo, a gente estende no próximo. Porque parece que você ressignificou a vitória, né? Você tirou o peso, você entendeu, e é muito bom, porque você fala com muita clareza. Eu imagino que tenha sido um processo bonito, assim, de amadurecimento, né? Com certeza. Não foi simples, porque você precisa olhar para dentro e muitas vezes você tem certos traumas, mas foi algo que com certeza mudou minha vida.